sabe que no dia 25 foi o Dia de África, na terça-feira, então não estou diferente. Mas para hoje tenho o meu convidado, Mauete Paciência, onde vamos falar sobre o cinema em Angola. Seja bem-vindo, Mauete Paciência, para mais um tema do Bem Viver, que é o cinema em Angola. Obrigado pelo convite e estamos aqui. Vamos conversar um bocadinho. Mauete Paciência, quem é o Mauete Paciência para aqueles que não conhecem a sua trajetória e a maneira como entrou no cinema angolano? Mauete é daqueles jovens, como muitos, né, angolanos, enfim, que quer sempre procurar uma forma de poder realizar seus sonhos, suas ambições. No entanto, eu estou ligado à arte desde a minha infância, desde os meus 10 anos, que comecei com a música gospel, enfim. Já cantava com banda naquela altura. E quando completei os meus 16, 17 anos, eu fui ganhando paixão pelas câmaras fotográficas, enfim. Primeiro foi fotografia, e depois fui ganhando outras motivações com câmaras de filmagem, fotografar em movimento, coisas do gênero. Então, em 2004, decidi fazer um curso de atores. Na verdade, era para ser ator, mas só que não me sentia bem estar em frente das câmaras. Eu gostava mais de ficar atrás das câmaras. E durante o curso todo, eu fui trabalhando mais ao lado do técnico, que é o cameraman, do que propriamente estar a fazer o curso como ator. E no final do curso, então, decidi realizar uma curta-metragem. Lembro-me que a minha primeira curta-metragem foi num concurso de 1 minuto, na altura realizado pela Aliança Francesa, e participei. Foi Negligência Médica, que foi a minha primeira curta-metragem em 2004. Dali, em 2005, decidi fazer uma média-metragem e depois fui mais ousado, em 2006, fazer uma longa-metragem. E aí comecei exatamente E já não mais parou. a trilhar e não parei. E foi mesmo em 2004 que começou essa paixão por estar por detrás das câmaras, realizar os filmes, como disse, em curta-metragem? Não, eu acho que essa paixão das artes eu fui descobrindo aos poucos, detalhadamente, não é? Porque primeiro foi a música, depois veio a pintura, depois a fotografia. Passando nas diversas áreas das artes. Exato, depois a fotografia, depois da fotografia... Foi parar na sétima arte. As câmeras, agora a sétima arte, prontos. Então, em 2004 foi um começo, se calhar é uma oportunidade, uma vez que eu trabalhava numa outra empresa ligada às telecomunicações, enfim. Mas eu tive de me afastar desta empresa para fazer apenas o curso de atores e cameraman, porque não havia tempo. Então, tive de pedir uma dispensa de 2 meses só para poder fazer esse curso. E que a minha mãe ficou brava, não havia gostado daquela ideia. Para ela era uma ideia maluca, porque eu tinha um salário, trabalhava numa empresa. Pedir 2 meses, estar fora da empresa, tudo, anular exato. tudo só para poder fazer um curso. Depois, atores, minha mãe disse, só fazer isso para ir aonde? Então foi uma briga terrível que eu tive com a minha mãe naquela altura. Mas foi um começo. Tipo, eu tinha que ser um pouquinho ousado em poder desafiar a mim mesmo, em poder fazer essa formação. Dali comecei, porque aí comecei a conhecer as pessoas ligadas a mesmas áreas, enfim, que tem a ver com as artes cênicas. E fui crescendo. Comecei a trabalhar com o pessoal, que foi meu primeiro filme, que é Negligência Médica. Depois fui para o Ministério de Anguita, que incentivou-me a produzir, porque um colega, amigo, digo assim, um parente, levou o filme na Itália, que é um filme tão podre, tão péssimo, tão amador, mas ele levou para a Itália para representar, representar a classe de artistas em Angola. Ele estudava lá na Itália e precisavam exibir algum conteúdo ligado a Angola e não havia conteúdo novo naquele momento. Ele pediu este filme e levou para a Itália. Não é que ele depois disse, poxa, o filme aqui na Itália está a fazer sucesso, os colegas da universidade gostaram. Gostaram? Poxa, aquilo que nós não valorizamos aqui, eles valorizaram lá. Então aquilo para mim foi uma motivação. Eu disse, tá bem, então vou tentar produzir outras coisas. Foi daí que surgiu aquela febre dos filmes, depois aparecem os ditos, aparecem os bijus, outros colegas que começaram a fazer os filmes. E dali eu vim lançar em 2008, que é o Resgate. O filme Resgate, que o Resgate foi muito mais acolhido em relação ao primeiro filme,
porque o primeiro filme eu não conhecia os links, não sabia como fazer as coisas. Resgate em Angola, não é? Não, Resgate em Era Angola só não, eu Resgate. sou Resgate. Ok. E o Resgate fez o sucesso que fez, e teve uma grande audiência, teve uma recepção muito forte ao público e eu disse, pá, então acho que parece que não estou tão perdido assim, então deixa continuar. Mauete, o que é que representa a sétima arte para ti relativamente aqui em Angola? Como é que começa e como é que tem-se conduzido a mesma? Bom, a história de sétima arte em Angola tem várias versões. Temos várias versões e nós temos que ter o cuidado de começar a salvaguardar as nossas histórias, porque daqui a pouco vamos começar a perder as histórias, uma vez que as pessoas que fizeram essas histórias estão agora a começar a partir, então temos que ter o cuidado disso. Nós sabemos que a história de sétima arte em Angola começou mais no sentido político, não é a história de cinema angolano, foi mais no sentido político, porque eram os filmes, eram as reportagens que eram feitas pelos portugueses, enfim, que eram exibidos, as batalhas, as vitórias. Pronto, o cinema no fundo de Angola começou como política. Infelizmente ainda se tenta levar para este campo, mas essa força que vai surgindo dessa geração, estamos a tentar mudar o contexto. Mas o porquê é que tu achas que levam sempre para o campo da política? Porque eu digo assim, em palavras muito miúdas, eu digo assim, uma imagem vale mais que 1000 palavras, certo? Então, nós quando começamos a produzir nossos filmes, nós tínhamos uma liberdade, nós criávamos nossos filmes, nós tínhamos a liberdade de contar tudo que nos apetecesse. Mas chegou uma altura que começamos a ser bloqueados, começamos a ser induzidos a fazer filmes que não mostrassem certas coisas. Ok. Porque nós tínhamos a liberdade de mostrar a miséria, tínhamos a liberdade de mostrar o sofrimento. Tinha aí o Brigadeiro Deste Pacote, que na altura ele produziu A Luta pela Sobrevivência. Que é uma história muito forte, não é? Mas nós conhecemos o Brigadeiro Deste Pacote também numa outra vertente que é revolucionária. Pois. No entanto, o Brigadeiro Deste Pacote, quando produz aquele filme, despertou a atenção política. As pessoas não entenderam aquilo só como um filme, entenderam aquilo como uma mensagem e associando até uma afronta, não é? Exatamente, associando a posição dele na altura. Então todos nós acabamos pagando, porque tínhamos que ser agora fiscalizados, tínhamos que ser monitorados, tínhamos que ser controlados, e quem não tivesse dentro daquele circuito, dentro do padrão, exato, era automaticamente censurado ou bloqueado de poder fazer... Excluído. Isso é que muita gente não percebeu, o porquê que a nossa geração, que tinha aquela força de fazer filmes, de repente paramos. É que nós temos tentado fazer um esforço, mas houve forças superiores a nós que obrigaram-nos a recuar em determinados momentos. Então, nós estamos aí a olhar uma terceira geração de cinema nacional. Estamos aí a olhar a geração que passou, a geração portuguesa. Depois viemos a geração em que estava o senhor Oscar Gil, outros mais velhos, o Tony, Angusto dos Santos, Angusto dos Santos. Essa geração deles. Nós estamos a entrar agora na terceira geração. Essa é a nossa terceira geração, que é a geração dos teimosos. Digo teimosos porque nós tentamos fazer, mas fomos bloqueados, mas estamos agora a nos reatar outra vez para ver se demos a continuidade. Então, o cinema em toda parte do mundo sempre esteve associado às políticas do Estado. Claro, nós temos que reconhecer isso. Mas só que... Sim, porque o realizador ou o produtor tenta mostrar as realidades do que o seu povo vive e daí criar as ideias, não é? Para se fazer os filmes. Então, acredito que nunca se irá fugir propriamente aquilo que é política, aquilo que o povo vive, não é? Não se foge. Mas o que acontece? Nós precisamos ter um Estado que cria política e olhe para a nossa arte. Olhe com os olhos de ver mesmo. Exato. E sentir mesmo também. Né? Nós precisamos que o Estado crie política e que salvaguarde a nossa arte, porque senão nós não vamos conseguir produzir. Independentemente de tudo, recentemente eu tive numa situação em que fui impedido de colocar o meu filme numa plataforma internacional. Por quê? Porque eles pediram-nos a legislação do cinema angolano. Eu fui pedir a legislação no Instituto Angolano de Cinema, disseram-me que não tinham aquilo atualizado. Eu disse, mas eu preciso desse material, porque eu preciso mostrar a alguém como é que funciona a nossa legislação, porque eles precisam dos nossos conteúdos. Então, no fundo, se nós não pensarmos que o Estado tem de fazer parte daquilo que é a nossa arte, nós vamos depois
ter esses problemas lá mais para frente. Então, nós temos que pressionar o Estado. O Estado tem que criar condições para nós podermos caminhar, porque se o nosso Estado não criar condições, mesmo para as grandes coproduções, vamos ter dificuldades. Porque para uma empresa ou para uma produtora internacional implementar uma coprodução com Angola, ele precisa ter o contacto com as políticas deste país, desde a legislação, como é que funcionam as coisas, se é possível funcionar uma coprodução de grandes envergaduras ou não. Tudo isso são coisas que tem que ter o contato. E quando não há isso, então nós podemos até pensar que o Estado não é tão importante para a nossa arte, mas é muito importante. E só que as políticas, as pessoas que deviam estar a executar essas políticas, é que eu não acho, eu acho que eles ou estão no lugar errado, ou não são as pessoas certas, ou então há uma má fé que funciona ali no fundo, que a intenção é mesmo querer controlar-nos ou nos bloquear de sairmos desse circuito. Desde um princípio sempre se fez muitos bons filmes aqui em Angola. Tem-se dado sequência àquilo que ultimamente, não vamos comparar a tecnologia de antes, né, que também era com muito esforço, mas hoje nós já temos a tecnologia muito mais avançada. Tem-se dado essa sequência daquilo que foram os trabalhos anteriores com agora? Bom, a sequência pode até se pensar em dar a sequência, mas eu digo assim, eu não sei se vou falar a coisa mais correta, não sei se vou... Eu acho que os nossos mais velhos pecaram muito, porque eles não deixaram-nos legados, não deixaram-nos histórias, não deixaram-nos em condições para a gente poder dar a continuidade daquilo que eles não conseguiram fazer. Há uma coisa que acontece em outros países que eu já pude ter contato e experiência, é de, por exemplo, os mais velhos é que recolhem os fundos do Estado, eles é que têm contato com os grandes empresários. Esses bolos todos caem na posse dos mais velhos, mas eles dizem assim, até tem um mais velho, foi muito ousado, disse assim, olha, eu posso não saber operar uma câmara dessa por ser coisas modernas, mas sei quando é que a câmara está a dar bom resultado ou não. Então eu posso pôr aí um jovem a operar a câmara e eu vou estar a supervisionar e eu vou estar a pagar para isso. Então era importante, na verdade, os nossos mais velhos, não falo mais velho para falar dos que fizeram a história do cinema, não é? Depois da era colonial, era importante eles passarem os seus testemunhos para a nossa geração, chamarem-nos, enfim, nos orientar. Tens como inspiração um desses mais velhos? Para ser muito sincero, não tenho. Não. Cá em Angola não tem. Fora de Angola, talvez, mas cá em Angola não tem. Mas por que que tu dizes que não tens inspiração? Não te Não suscitou tenho porque nenhum interesse? É exatamente isso. Não é porque não me suscitou nenhum interesse. É porque não vi nada que me pudesse orientar e dizer, olha, eu tenho essa pessoa como meu suporte. Não é que eu não falo com eles, eu falo com todos eles. Muito bem, tenho boas relações com quase todos esses nossos mais velhos que fizeram cinema, os que estão ainda em vida. Abel Couto, o Augusto dos Santos, o Oscar Gil, tem mais alguns aí que temos, o Zezé Gamboa, temos falado, a Maria João Ganga, temos conversado. São pessoas que eu tenho os contatos e partilhamos algumas coisas. Quando eu preciso de alguma coisa, eu peço sempre a eles, enfim. Mas, tipo, ter troca mesmo de assim... conhecimentos, não é? Digo até troca de conhecimento, porque troca de conhecimento é isso que eles não nos deram. É o que eles não nos passaram. Não passaram, mas podem vir a passar. Eu espero que eles pelo menos pensem nisso, porque nós temos uma coisa, não sei se é um excesso de ego, ou então se calhar nós preferimos guardar o que é nosso mesmo, só até a nossa morte. Nós temos dificuldade de passar conhecimentos, nós temos dificuldade de perceber que a vida é rotativa e se tu passar legado, tu estás a ajudar uma geração, estás a ajudar alguém a crescer e essa pessoa também vai fazer a mesma coisa. Nós não recebemos isso. Eu, particularmente, falo de mim e pelo menos de alguns outros colegas que também se destacaram nessa minha fase, nós não tivemos essa experiência. Mas hoje eu tenho feito um grande esforço de passar conhecimento aos jovens que trabalham comigo, pessoas que trabalham comigo, tem muita gente que trabalha comigo, faço sempre essa questão. No entanto, gostaríamos de ter isso, só que eu não tenho, então não posso falar que eu tenho uma pessoa como uma fonte de inspiração, que estamos a falar os nossos realizadores, nossos produtores, os nossos mais velhos, não tenho porque não me inspirei neles, que é para eu poder fazer as coisas que eu tenho feito. Mas estamos a passos de ser reconhecidos internacionalmente, até porque já somos também, por alguns filmes.
Estamos, porque eu digo assim, o processo é contínuo. Não se deve parar, não podemos morrer. Estamos porque ontem eu não recebia telefonemas de pessoas tipo da Etiópia, da Nigéria, distribuidoras. Agora mesmo eu estou aqui a tentar falar com o Silvio Nascimento e disse-me lá, temos uma distribuidora internacional que quer os teus conteúdos agora mesmo, vamos logo falar. Então, nós estamos a este passo, nós já estamos a trabalhar. Hoje nós temos filmes angolanos a entrarem para grandes plataformas, enfim, do mundo. Hoje nós temos filmes angolanos em grandes festivais, não é? A passar. Então, nós estamos a esse caminho. Eu penso que também há uns anos atrás houve um festival da sétima arte, não é? Em Angola? Acho que foi, sim, aqui. Acho que foi no Cine Atlântico, se não estou Ah, em ok. erro. Estás a falar de FIC Luanda. Exatamente. Houve um festival, sim, mas só que esse festival FIC Luanda, acho que houve aí acho que 5 edições desse festival, depois morreu. Exato. Morreu. Deixou de existir, eu acho que deixou de existir desde 2015. Acho que sim. 2015, desde 2015. Eu já não me lembro. A última edição do FIC Luanda foi em 2014. Exatamente. Que eu lembro, o meu filme, Rastros de Sangue, foi o filme da abertura do FIC. Foi o filme da abertura do FIC. E foi através do Rastro de Sangue em que eu tive a parceria com um realizador argentino para uma coprodução do filme Deuses d'Água, na qual gravamos em Angola, Etiópia e também Argentina. Sim, a última edição foi em 2014 do FIC Luanda. E é difícil realizar filmes aqui, Mauete? Eu digo, tipo, realizar filme, quem realiza filme em Angola é um herói. É um herói. É mais fácil até realizar um filme próximo aqui na Namíbia, África do Sul, do que realizar em Angola. Quem realiza filme em Angola, mesmo um filme, do princípio até ao fim, é um herói. Quais são as dificuldades que vocês encontram? Várias. A princípio, nós temos grandes dificuldades. A partir da obtenção dos próprios documentos, licença para poder filmar, sítios para poder filmar, orçamento. Orçamento. Depois nós vamos buscar técnicos. Porque o nosso grande problema não é apenas tu teres o dinheiro, é ter técnicos adequados, técnicos apropriados, é ter um editor para cinema, é ter um finalizador para cinema, é tu teres um estúdio em condições para finalização. Ter uma equipa também que se entrega, estruturada, não é? uma equipa realmente... É difícil, porque dos poucos técnicos que tem em Angola que eu conheço, estão todos emprestados para as cadeias televisivas. Dos poucos que temos. Outros são jovens com vontade de fazer, com sonho, com pretensão de um dia produzirem. Só que, não é uma certeza, porque a certeza é eu olhar para uma plataforma e dizer, olha, eu preciso de um cameraman com experiência cinematográfica, eu preciso de um editor com experiência, eu preciso de... Tudo isso são dificuldades. Eu tive de levar o filme Rastros de Sangue para finalizar o som e a imagem no Brasil. Porque eu tive dificuldade aqui em Angola em poder finalizar aquilo e eu precisava ter o som com o selo da Dolby Digital. Nós não temos. Na África só temos um país, provavelmente, que tem essa licença, que é a África do Sul. Mas eu preferi ir ao Brasil, porque para mim era muito mais fácil tratar as coisas no Brasil. Então nós temos N dificuldades. Então produzir em Angola e depois vai às próprias políticas do Estado, que também são políticas que desfavorecem a produção cinematográfica. A título de exemplo, eu estive a falar com o Maradona, que é o realizador do Santana, do filme Santana. Recebeu agora o prêmio, Recebeu né, agora, exato, já o parabenizei por acaso. Estive a falar com ele. O Santana é um filme que produziu-se, gravou-se 90%, 95% na África do Sul. Digo 95% daquele filme foi filmado na África do Sul. É notório. Certo? Com os técnicos, a indústria toda sul-africana. Eles vieram para Angola para produzirem 2 ou 3 ou 4 cenas e tiveram grandes dificuldades. Tiveram que abolir certas cenas e voltar para a África do Sul. E outra coisa, o governo sul-africano, em cada $100 mil que é investido lá para um projeto cinematográfico, o governo faz o desconto de 30%. Então estamos aí a falar que acaba sendo muito mais econômico produzir lá e o governo dá o adicional de 30%. O governo desconta o 30% e dá o adicional de 30%. Sei que o Santana teve... são coisas que não posso falar aqui, não vou falar aqui, mas o Santana é um filme que partilha os direitos com a África do Sul. E para quem
como existe aí, está na Netflix, se as pessoas forem consultar a Netflix as informações do Santana, está filme sul-africano e não filme angolano. Quer dizer, Acaba nós por estamos ser aqui a triste celebrar para a nós, vitória, exato. filme angolano, mas dentro daquilo que é a política, a lei, não é filme E angolano, uma é filme... história, né? Porque amanhã entra para a história e vai ser registrado como um filme Está sul-africano. lá no registro, está lá no Exato. registro. Santana é um filme de 2015. Eu lembro que Santana gravou-se em 2014, 2015. Tiveram situações que tiveram, mas agora conseguiu entrar na Netflix por intermédio da África do Sul e está lá nas descrições, não é? Que é filme sul-africano. Ok. E nós estamos aqui a celebrar. Então, se o nosso Estado não ter o cuidado dessas questões, vai acontecer muitas das vezes. Porque nesse momento eu tenho uma série que é o Macongo, que já passou 2 vezes Tem aqui passado, sim. tem passado cá em Angola. O Macongo, quem quiser negociar o Macongo, não vai negociar com Angola, vai negociar com a África do Sul. Porque a distribuidora está na África do Sul, é a DSTV, se eu posso falar, prontos. É a África do Sul, então está na África do Sul. Então, quem quiser negociar o Macongo, para poder passar nos canais daqui de Angola, não vai poder falar com a Mauete. Vai ter que falar na África do Sul e negociar com a África, contactar a distribuidora sul-africana. Então, daqui alguns anos, se o nosso Estado não abrir os olhos, não prestar atenção a essas questões, os nossos filmes vão começar a ser sempre licenciados em outros países, enfim, e esses países vão começar a ser os detentores dos direitos comerciais desses mesmos conteúdos. Daquilo que é o esforço do angolano. E quando nós devíamos estar aqui a ganhar com isso. Devíamos estar aqui a ganhar com isso. A vitória devia ser celebrada por nós. Então nós vamos celebrar porque tem lá rostos angolanos, porque tem lá não sei lá como, mas no fundo nós não ganhamos nada. Os ganhos são dos irmãos africanos. Dos irmãos africanos. Mauete, nós sabemos que ao longo dos anos sempre se teve essa dificuldade. E agora com a pandemia não é diferente. Tens encontrado essa dificuldade também? Sim, porque nós tivemos que parar, não tínhamos como, tínhamos que parar todos. Depois, no princípio da pandemia, todos nós pensamos que fôssemos morrer, então tínhamos que recuar todos e paramos. Mas agora estamos a reatar e perceber que durante essa toda a pandemia há uma experiência que ficou marcante para mim, é que todas as indústrias, a maioria das indústrias pararam, mas o cinema continua a funcionar. A arte, a cultura continua a alimentar as pessoas. As pessoas estavam em casa, assistiam filmes, ouviam músicas. Então, as artes cênicas, a arte continua a funcionar. E acabou por ser uma terapia para acabou todos. sendo uma terapia. Houve uma audiência enorme das plataformas de streamings, enfim, que acabaram por disparar em termos a nível de audiência. As televisões, enfim, foram comprando conteúdos para poder passar. Então, percebemos que nós temos de continuar a trabalhar, temos que criar, claro, as devidas medidas de segurança, de precaução, enfim, de contingência, mas temos que continuar a trabalhar, porque não podemos parar, porque daqui a pouco as TVs não vão ter conteúdos para passar, porque a indústria está parada e ninguém está fazendo nada, então temos de continuar a trabalhar. Sendo assim, estou agora com novos projetos, claro, estamos prestes a começar a rodar. Tem um filme a sair já? E temos um filme a sair e temos uma série a sair. Curta. Longa. Temos uma série prestes a sair agora, que já estamos a negociar agora com a distribuidora, que já querem ter os direitos, querem fechar os direitos conosco da série. E estamos a produzir ainda. Há um filme que nós já temos estado a produzir, já vimos a produzir desde 2018, tivemos de parar por conta mesmo da pandemia. Agora estamos a nos calçar, que é para ver se reatemos então com as rodagens. Então estamos com projetos por avançar. Há esse intercâmbio entre os outros realizadores e produtores, Mauete? Agora já começa a haver esse intercâmbio. Houve alguma altura que eu acho que, se eu posso assim dizer, houve algum momento em que havia choques, enfim, intrigas, o ego e muita coisa. Mas agora já começamos, já estamos agora a interagir. Eu particularmente tenho tido boas relações com a equipa toda, com o pessoal todo. Temos estado a conversar bastante, tenho boas relações com quase todos os realizadores e produtores a nível do nosso país, então, não tenho queixas quanto a isso. Não tenho queixa, porque quando eu preciso de alguma coisa, falo com o Shifu, quando eu preciso de alguma coisa, falo com o Dito, quando eu preciso de alguma coisa, eu tenho falado com quase todos. Tem esse, eu falava da ligação, esse intercâmbio de fazerem
um projeto ou um filme de vários realizadores? Eu não sei se, eu acredito que já aconteceu, não é? Não estou muito por dentro, mas não sei. Aqui não. Aqui não, não é? Aqui não. Nós nunca fizemos isso, mas temos estado a falar nessa perspectiva. Temos estado a falar, e ultimamente tenho falado muito disso com Oshi. Tenho falado disso também com o Dito. Tenho falado também com o... Estou a esquecer agora o nome, depois vou-me lembrar. Tem uma classe que temos estado a pensar num projeto do género, porque o Oshi tem as suas potencialidades. Provavelmente podia não dizer na realização propriamente, mas o Oshi é bom na composição de luz, de iluminação, aquela estética dele de montar a iluminação, eu gosto muito. O Dito é bom em operar câmara, eu conheço o Dito bom em operar câmara, Dito é um bom operador de câmara. E eu tenho também minhas valências, não é? Então, se calhar, dentro em breve, nós estaremos a pensar num projeto coletivo, se calhar até todos realizarem mesmo, ou assistirem à realização, ou então tentar cada um mostrar as suas valências nas áreas em que mais domina e podermos tirar um projeto. Nós já pensamos nisso. Eu já vinha pensar nisso até antes da pandemia. Já partilhava essa intenção com os outros colegas. Se calhar foi só a falta de motivações, enfim, que é para pormos a execução esse projeto. Mas, se calhar um dia desse, quem sabe? Nós somos um povo, né, que mesmo as tristezas e dificuldades, estamos sempre alegres e conseguimos contornar para fazer o nosso trabalho e dar continuidade àquilo que são os nossos sonhos. Eu acredito que o Mauete também tem sonhos para esta nossa Angola no que diz respeito à sétima arte. Tenho, muito sonho. Por isso é que eu luto, por isso é que eu continuo a trabalhar. Eu continuo a trabalhar porque o meu sonho, eu tenho dito assim, meu sonho não é que vá uma wet, não é que vá uma wet para mercados internacionais. Mas o meu sonho eu tenho assim, eu gostaria muito de ver um ator angolano a ganhar prémios internacionais, dos grandes prémios internacionais. Mas não é ganhar um prêmio porque foi fazer um filme na Espanha, em Portugal e aí o filme premiou ele. Não, é fazer um filme angolano, com os angolanos, e este filme levar ele para grandes festivais e ganhar mesmo. Mas nós tivemos o Rainha Ginga, não? O Rainha Ginga, não, ganhar prêmio, vencer prêmios grandes. Mas tivemos... Bom, nem queria falar do Rainha Ginga. Nem quero falar do Rainha Ginga. É melhor não. Melhor não, porque eu falo de filme angolano, produzido por angolanos. Ok. Filme angolano produzido por angolanos. Eu gostaria muito, eu tenho trabalhado muito nesse sentido, de poder chamar inclusive os nossos irmãos que estão a produzir lá fora, como o Silvio, como o Fred. Eu tenho esse projeto em carteira e muito breve eles virão para poder terminar aqui comigo as gravações do projeto que nós temos. Mas o meu maior esforço mesmo, eu tenho trabalhado muito no sentido de ver o cinema angolano nas grandes exposições a nível mundial, ver filmes angolanos. Eu gostaria muito, sinceramente, não é ver apenas um filme angolano numa plataforma como a Netflix, mas eu gostaria muito, o meu sonho é ver amanhã 5, 6, 7 filmes angolanos, 8 filmes angolanos, quem sabe até 10 filmes angolanos a passar em várias plataformas. Eu ficaria extremamente feliz em poder ver a produção nacional, desde as séries, desde novelas, filmes, a fluírem. Anualmente, pelo menos termos 10 filmes bons. E eu quando falo filmes bons, já tivemos também algumas novelas a passarem fora, que o Index, não, nós tivemos sim, e naquela altura nós estávamos tão felizes todos, porque víamos tipo, o nosso futuro estava ali, estava próximo, tipo, os nossos sonhos estavam a ser realizados. Estávamos a caminhar, estávamos tão bem, não é? Porque é um orgulho eu receber o telefonema tipo, de alguém na Argentina, que é na Nigéria, a me dizer, está a passar aqui uma novela angolana, assim, contigo. Sério? E aí ele mandou alguns trechos dublado. Eu disse, é mesmo o nosso produto. Eu fiquei tão feliz, porque para sentir-me representado, eu disse, é nosso conteúdo. Então, fiquei tão feliz. Então, eu acho que chegou uma altura que nós já estávamos a festejar, porque o clima já era de muita fervura, porque estávamos no caminho certo. De repente aconteceu aquilo que tem acontecido, o barco afundou. Paramos de novo. Então, é sempre assim. Sempre que tentamos dar passos largos, acaba sempre acontecendo uma coisa do gênero. E eu acho que é uma experiência negativa.
para um país que quer crescer é uma experiência negativa. Mas vamos continuar a lutar, como diz, parar é morrer, então vamos continuar a trilhar. Vamos continuar assim. Contamos com a tua presença mais vezes. Obrigado. E para mais contributos naquilo que diz respeito à tua área de trabalho. Tá bem, vamos continuar a trabalhar. Eu acho que para nós essas motivações, essas palavras são muito fortes, certo? Quando sentimos que, afinal de contas, as pessoas acompanham o nosso trabalho, afinal de contas, as pessoas sabem que nós temos feito alguma coisa. Então, para mim, eu agradeço o convite de poder estar aqui no vosso programa e sempre que puder e estiver disponível, estarei sempre. A gratidão é nossa, muito obrigada. E a você também que esteve aí do outro lado a acompanhar-nos, o nosso muito obrigado. Obrigado ao TEN que abriu também as suas portas, a Eterna Cultura. Mais uma vez, muito obrigada. Temos encontro marcado no próximo domingo. Até a próxima.